Olá, seja novamente muito bem-vindo ao nosso canal da Rendo, o nosso canal que dá dicas, informações sumarizadas, informações resumidas, mas importantes para o diagnóstico oral. Hoje nós vamos dar uma dica muito importante, então fique atento ao nosso canal e se gostar do vídeo, por favor, dê o seu like e também assine o nosso canal. Então vamos lá, a nossa dica de hoje. A dica de hoje tem a ver com esse assunto, mucoceles e rânulas. Então, o que eu devo fazer para identificar essas lesões e como eu posso tratá-las? Então, esse vai ser o objetivo dessa mini exposição. Então, vamos lá? Então, basicamente, o que eu espero encontrar quando eu vejo uma mucocele? Então, mucocele é uma lesão que geralmente é um fenômeno de extravasamento de muco. Essa lesão surge porque o paciente, muitas vezes, ele mordisca a mucosa ou então traumatiza a mucosa com um aparelho ortodôntico, por exemplo, e aí há o rompimento do ducto de uma glândula salivar menor. É claro que essas lesões também podem acontecer em glândulas salivares maiores, mas isso é muito mais raro. Geralmente é mais comum em glândulas salivares menores. O sítio mais comum geralmente é o lábio inferior, como a gente está observando aqui na nossa seta, essa lesão cupular em lábio inferior. Ela pode ser uma lesão mais endofítica, mais profunda, ou pode ser uma lesão mais superficial, como nós estamos observando aqui também na ponta da seta. Essas lesões geralmente têm uma história de remissão e exacerbação, então elas diminuem e aumentam com o tempo, e às vezes o paciente pode tentar furar a lesão, mas frequentemente essas lesões recidivam. Como eu disse, essas lesões elas podem ser mais exofíticas, elas podem ter um crescimento, quase que um crescimento vegetativo em alguns casos. Elas podem ser translúcidas, podem ser lesões um pouquinho mais esbranquiçadas, mais azuladas. Isso vai depender da profundidade da lesão e também do conteúdo dela. Também essa lesão pode afetar outros sítios em que há glândulas salivares menores, como por exemplo a região de palato. Então, nós estamos observando aqui na ponta da seta uma mucocele em uma glândula salivar menor na região do palato. Geralmente essas lesões pequenininhas, elas têm uma remissão espontânea. Mas se isso não acontecer, nós precisamos realizar o tratamento cirúrgico, a remoção cirúrgica. As mucoceles também podem afetar outros sítios, como por exemplo a região de ventre lingual, como nós estamos observando aqui nessa figura. Aqui é interessante nós observarmos que esse paciente é um paciente usuário de aparelho ortodôntico, então provavelmente ele traumatizou essa região, houve o rompimento do ducto da glândula salivar menor e por consequência então um fenômeno de extravasamento de muco. Este outro caso aqui nós estamos observando uma mucocele em lábio inferior, aliás duas mucoceles que tem um aspecto clínico um pouquinho diferente, mas ambas as lesões são mucoceles, são fenômenos de extravasamento de muco. Uma dica muito importante com relação ao tratamento cirúrgico das mucoceles, né? Então nós estamos observando aqui uma lesão já removida e aqui um transcirúrgico de uma remoção de uma mucocele. O que nós queremos destacar? Queremos destacar que não basta apenas você remover a área cupular, a área em que há o extravasamento do muco, como nós estamos mostrando aqui na ponta da seta. Mas também há a necessidade de remover as glândulas salivares anexas, porque se nós não fizermos isso, provavelmente essas lesões recorrerão, elas recidivarão, porque nós não removemos aí a glândula com o seu ducto rompido. Então, é muito importante nós lembrarmos desse detalhe de remover não somente a lesão, mas também de remover as glândulas salivares que estão conectadas com a lesão. Microscopicamente, o que geralmente eu observo? Então, o que eu vou observar muitas vezes é a presença de áreas de derramamento de mucina, onde há a presença, na ponta da seta a gente consegue notar, de macrófagos espumosos, o infiltrado inflamatório crônico, vez por outra podemos observar a presença de neutrófilos, a presença de vasos sanguíneos, áreas hemorrágicas, e também a presença de glândulas salivares que muitas vezes podem apresentar cialodenite associada. Vamos falar um pouquinho sobre as rânulas. O que são as rânulas? Na verdade, as rânulas são mucoceles de assoalho bucal. Essas lesões elas podem surgir devido ao rompimento do ducto da glândula sublingual e menos frequentemente no rompimento de ductos de glândulas salivares menores ou da glândula submandibular. Basicamente, qual que é a conduta com relação às rânulas? Então, se essa rânula for muito grande ou uma rânula mergulhante, geralmente se opta por fazer a remoção da rânula, bem como também da glândula salivar associada. Mas aqui eu quero dar um pulo do gato muito interessante para rânulas menores. O que nós podemos fazer com rânulas menores?
Então aqui temos dois exemplos de rânulas menores, essa rânula aqui em assoalho, mais deslocada para o lado esquerdo, e essa rânula bem menor, né? Uma rânula bem diminuta. Aqui a gente percebe exatamente essa formação pupular presente, que tem a ver com o extravasamento de muco. Então qual é o pulo do gato? Então o pulo do gato para essas lesões menores, na verdade, é realizar um procedimento que nós denominamos de marsupialização, que é na verdade remover a tampa da rânula, suturarmos a parte interna com a parte externa da mucosa e permitir que haja uma reepitelização. Geralmente nós deixamos esse dispositivo de marsupialização por uma semana, removemos a sutura e geralmente ocorre uma reepitelização sem recorrência. Isso eu falo para as lesões menores. Se a lesão é bem diminuta, como no caso dessa rânula, podemos realizar uma micromarsupialização, que na verdade é passar um fio de sutura e deixar aqui o ponto em posição também por uma semana. Qual é o resultado disso? Então nós estamos observando aqui o caso em que realizamos uma marsupialização, então o antes, e aqui já o paciente em fase de reparo, mais ou menos uns 15 dias depois do procedimento, já mostrando então uma reepitelização completa. Então essa é uma dica interessante, nós podemos utilizar no caso de rânulas não muito grandes ou rânulas mergulhantes, que aí o tratamento é o tratamento cirúrgico clássico. Então é isso, essa é a nossa dica de hoje, muito obrigado por assistir o nosso canal, vamos postando outras dicas importantes com o passar do tempo. Por favor, então, dê o seu like, faça parte do nosso canal, assine o canal e qualquer dúvida pode usar o meu e-mail. Muito obrigado, nos vemos em breve novamente no nosso canal.